Vamos às minhas leituras do mês de novembro? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de novembro. Ultimamente o meu tudo tem sido 4 ou 5 livros, né? Eu tô numa fase em que tô lendo pouco por falta de tempo. Começando pelo Kindle, que eu li no Kindle como sempre. Eu li um livro de uma autora inédita pra mim, que é a Maria Valéria Rezende. Eu tenho acho que um outro livro dela que ainda não li também no Kindle, acho que é 40 dias. Dessa vez eu li Vasto Mundo. Eu quis começar por contos. Sempre que eu tenho oportunidade de começar a conhecer um autor, eu gosto de começar pelos contos. É um livro de contos, mas é um livro de contos diferente, porque são contos com muitos elementos em comuns. A gente vê personagens se repetindo, porque são histórias de habitantes de uma cidadezinha do Nordeste. Então a cada conto é a história de um daqueles. Como é que a gente sabe? Porque o padre é repetido, porque o nome do local é repetido, tudo é repetido. As histórias e as personagens que não, com exceção do padre Franz, por exemplo. Tem um conto que é só a história dele e ele aparece em outros contos também. Então a gente fica com esses elementos comuns nos contos, o que pra mim é muito bom, porque uma dificuldade que eu tenho com contos, embora eu goste muito, é começar a me concentrar e acabar. Começar o conto e só começar a prestar atenção nele quando já tá no fim, sabe? Dificuldade de concentração por muita coisa na cabeça. Muitas vezes eu tenho que voltar ao conto, ler o começo, para me concentrar, conhecer do que o autor está falando, para depois continuar. Neste caso já era mais fácil, porque já havia elementos comuns, então eu já sabia de que local ela estava partindo, já sabia o tipo de história ali. Então para mim foi positivo, para muita gente talvez não. Eu gostei bastante da escrita dela, eu não tenho certeza, me confirme aqui embaixo, eu acho que esse é o primeiro livro dela. A narrativa é muito boa, é muito fluida, e é aquele tipo de narrar bem característico, assim, nosso, bem característico de escritores regionalistas que escrevem o cotidiano de pessoas simples. Tem uns contos, assim, fabulosos aqui. O outro que eu li aqui foi Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Acreditem, eu ainda não tinha lido essa história, né? Claro que eu conheci a história, porque depois das novelas da Globo, quem é que não conhece, né? Mas o Jorge Amado, eu tenho essa coisa com ele de tudo dele, quase tudo pelo menos, ter virado novela ou minissérie, a gente garra um pouco de abuso, sabe? A história já conheço, E não é a mesma coisa, né? Você tem que ler o autor. Conhecer os fatos que ele conta não é a mesma coisa de ler o que ele narra. Mesmo porque na adaptação para a TV sempre há mudanças, né? Gabriela, eu achei uma história bem legal, por quê? Porque ela não é tão romantizada, né? A gente não vê muito daquilo de o selvagem sendo civilizado, né? O selvagem, para ser aceito, ele tem que ser assimilado. E assimilação no sentido de o dominado se despir dos seus traços culturais e imitar a cultura do dominante para ser aceito. Não acontece isso com a Gabriela. Ela é uma pessoa, digamos assim, com seus hábitos quase primitivos. E eu não estou usando esse termo no sentido pejorativo. Quando eu falo primitivo, pouco verniz social, né? O verniz social, para mim, talvez não seja algo tão positivo quanto é para a maioria. Uma coisa é ser educado, outra coisa é ser afetado, né? Ela é simples, leva a vida da maneira simples, com seus hábitos simples, sem muitas convenções sociais. Ela se tornou a cozinheira lá do Nassip, lá em Ilhéus. Eles se enroscaram e tal, mas ela é uma pessoa livre. Qual foi o erro do Nassib? Querer oferecer a ela a vida que uma mulher da sociedade prezava, da alta sociedade de Ilhéus prezava. Isso não era adequado para ela, isso não tinha valor para ela. E aí a história gira em torno disso, né? Das idas e vindas deste casal, porque ele quis adequá-la num padrão que não era o dela, esse padrão civilizatório local. E como pano de fundo a gente tem ali aquela política de Ilhéus, os coronéis, aquela política característica dos ciclos
econômicos do Nordeste, que é o ciclo da cana, é o ciclo do cacau, né? Como a gente está na Bahia, aqui é mais cacau. É aquele ciclo dos fazendeiros, dos coronéis ditando as regras na economia e na política. Agora vamos aos livros físicos. Reli Memória de mis putas tristes, do Gabriel Garcia Marques. A minha edição está em espanhol. Eu acho esse livro assim, bem diferente do que ele já produziu. E é um livro bem incomodativo. Inclusive eu citei no último vídeo que eu fiz sobre esse tema, livros incomodativos, aflitivos, porque ele causa assim, uma certa repulsa, tal como Lolita, assim, aquela repulsa de homem mais velho, babão, em relação à ninfeta, os termos pejorativos, a forma de ver a mulher, sabe, como objeto, incomoda bastante, né? Mas reli este livro porque eu preciso fazer o que esperar de Gabriel Garcia Marques. Me faltava reler este aqui para as ideias ficarem mais frescas sobre a obra do Gabo. Quem está acostumado com Garcia Marques e gosta muito do que ele escreve, quando chega nesse aqui sente uma certa estranheza, né? Porque é um pouco diferente. A forma de narrar ainda é a mesma, é um enredo talvez que seja um pouco diferente e incomodativo para essas questões que eu falei. Li também Memórias da Plantação da Grada Quilomba, que eu não tenho aqui, porque eu já emprestei para um amigo. Mas eu fiz um vídeo sobre ele, publiquei no Dia da Consciência Negra. E é um livro muito bom. Não vou falar muito, né, sobre ele, porque eu já fiz um vídeo, mas é episódios de racismo cotidiano de uma escritora, pesquisadora, psicanalista que está na Alemanha. Ela faz sua pesquisa entrevistando mulheres negras que moram na Alemanha e a experiência de racismo no cotidiano. E ela faz uma análise psicanalítica das situações. Muito bacana o livro, gostei bastante, vejam o vídeo se vocês se interessarem. E o último que tenho para mostrar é, finalmente terminei de ler História da Loucura do Foucault, né? Tinha que terminar. Conforme nosso acordo de leitura compartilhada, eu deveria terminar em novembro e terminei. Ainda vou fazer o último vídeo sobre o livro que devo gravar para publicar mais para o fim de dezembro. Lembrando que para o ano que vem a gente vai ler Formação da Literatura Brasileira do Antônio Cândido. Aí a gente vai ficar o ano inteiro lendo aquele livro, leitura compartilhada. No último vídeo que eu fizer deste aqui, eu vou compartilhar para vocês a divisão que eu vou fazer para o ano que vem, e eu também vou deixar no Instagram, vou deixar, enfim, nas redes sociais aí a divisão para quem quiser seguir o outro livro do Antônio Cândido, tá bom? Sobre esse aqui não há muito o que falar, acompanhe os vídeos, são 5 vídeos. Foi essa minha produção do mês de novembro, um mês que não li muito. Dezembro também vai na mesma linha, vai seguir do mesmo modo. Minha esperança é janeiro, fevereiro. Me digam o que vocês leram no mês de novembro, vou adorar saber o que vocês me sugerem de autor. Pensem já no que vocês querem ver no canal para ano que vem. Não estou prometendo atender todas as demandas, mesmo porque vocês pedem coisas muito diferentes e muito particulares, né? Cada um, claro, cada um vai expressar o que quer. E é impossível conjugar tudo, certo? Então tem gente que fala que quer ver mais literatura contemporânea, tem gente que fala que quer ver mais literatura clássica, tem gente que quer ver mais literatura brasileira. Eu tento, né, me equilibrar nessas coisas. Mas eu estou sempre atenta e eu atendo o que vocês pedem na medida do possível. Se eu não atendo, gente, é por dificuldade minha, de tempo, ou porque eu não tenho a obra, ou enfim, N coisas. Ou não atendo agora, mas vou atender no futuro. Então, assim, tenham paciência, tá bom? Muito obrigada por assistirem e compartilhem comigo o que vocês leram no mês de novembro. Obrigada, beijos e tchau, tchau.